Olá a todos, meu nome é Felipe Augusto, sou aluno de pós-graduação da FURG, sou participante da disciplina de seminário, cujo tema da minha apresentação é método de reprodução e alevinagem, no caso das principais espécies produzidas no país. A importância de estudar sobre a metodologia de reprodução e alevinagem é que esses métodos foram primordiais para ajudar a alavancar a produção brasileira. De certa forma, no primeiro momento, o domínio da reprodução das espécies ajuda a um planejamento sobre o futuro da aquicultura. A produção nacional hoje ela pode ser dividida basicamente em dois grupos, o de peixes e o de camarão. No entanto, a produção de outros grupos, como ostras e crustáceos, é importante entender os processos reprodutivos no país, utilizados no país, justamente porque a gente tem duas espécies exóticas, que são as duas principais espécies produzidas no país, e uma nacional, ou seja, a tilápia e o camarão, que são duas espécies exóticas, ou seja, são espécies que não são nativas do país, elas conseguem reproduzir o ano todo, e a gente tem uma espécie nacional que ela necessita o conhecimento sobre o controle hormonal e sobre os fatores exógenos que controlam o processo reprodutivo. Nesse caso, a espécie o tambaqui, ele necessita que você entenda quais são os fatores externos que influenciam, ou melhor dizendo, que dão o start para que a espécie entre no processo de reprodução. O tambacu e a tambatinga são espécies híbridas, ou seja, além do conhecimento do tamba, além do conhecimento já prévio sobre o mecanismo de reprodução do tambaqui e do tambacu, você necessita também conhecer o processo de hibridização. Então, essas espécies produzidas no país, ela necessita do técnico ou dos produtores um amplo conhecimento do processo reprodutivo de cada espécie. E esse processo influencia sim na produção nacional e nos resultados econômicos. Os fatores que ajudaram o desenvolvimento dessas espécies, eles podem ser elencados da seguinte forma: boas práticas de manejo, ou seja, o conhecimento prévio sobre fertilização, sobre as faixas ótimas de crescimento com o oxigênio, o pH, temperatura, a facilidade de disseminar o conhecimento sobre as práticas de manejo. As empresas produtoras de ração hoje elas já conseguem produzir ração balanceada, não só para cada espécie, ou seja, não só uma ração para tilápia, para tambaqui ou para camarão, mas uma ração que atenda ao estágio de vida que o animal está, ou seja, uma pós-lava, um estágio de juvenil e um estágio de adulto. E ela fornece não só uma ração para atender cada estágio ou cada espécie, mas também uma ração balanceada. É importante também conhecer os tipos de sistemas de produção empregados, ou seja, um sistema de produção extensivo, um sistema de produção semi-intensivo, um sistema de produção intensivo e superintensivo. Por que conhecer sobre esse sistema? Porque cada um desses sistemas eles têm as suas características. Ou seja, um sistema extensivo ele vai produzir um animal que não vai demandar tanta ração, ou talvez que não demande ração nenhuma, já que a principal fonte de alimento do animal vai ser o alimento natural. Já sistemas semi-intensivo, intensivo e superintensivo, a ração ela vai fazer parte como complemento ou ela vai ser a principal fonte de alimentação do animal. Então, o conhecimento desses sistemas que vão ser utilizados, ele demanda do produtor também um conhecimento sobre a exigência de cada um deles.
Assim, principalmente na variação, por exemplo, de oxigênio e temperatura, você vai necessitar de manejos de controle. E para isso você vai ter que utilizar equipamentos, você vai ter que ter técnicos. Então, a cadeia produtiva envolvida no sistema de produção para produzir determinada espécie, ela engloba também o conhecimento conjunto dessas áreas. E, em contrapartida, é necessário que o produtor ou o técnico, ou ambos, trabalhando junto, produzam um animal que seja demandado pela sociedade, ou pelo menos na região onde ele está atuando. Nesse ponto, a gente pode chegar a uma questão onde o produtor chega a produzir determinada espécie que não atende à demanda local e ficar estagnado e ficar parado com aquela produção. E por último, e que é o tema da minha apresentação, a reprodução como fator que ajudou ao desenvolvimento das espécies. E aqui, o desenvolvimento dessas espécies. E aqui eu elenco nesse período de 2013 a 2019 a tilápia, o tambaqui e o camarão. Bem, a tilápia é uma espécie exótica, ou seja, é uma espécie que não é nativa do país. E durante esse período ela cresceu 91%. E boa parte desse crescimento se deve, se deve a se deve à produção e se deve aos sistemas de reprodução e alevinagem, já que a tilápia você consegue utilizá-la as matrizes reprodutoras o ano todo, porque é um peixe de desova parcelada e é um peixe que não necessita de indução hormonal. Então isso favoreceu o desenvolvimento da espécie. Já o tambaqui cresceu 14% nesse mesmo período. Isso, à vista da tilápia, pode parecer pequeno, mas a exigência que o tambaqui demanda é muito maior do que a tilápia. O tambaqui, o processo reprodutivo, acontece principalmente por via de indução hormonal. Então, durante 2013 e 2017 e 2019, a produção brasileira, de tambaqui, no caso, ela saiu do centro-norte e começou a migrar para o centro-oeste, para o norte, aliás, para o nordeste, e chegando até o sul e o sudeste. Então, nos próximos anos, espera-se que esse processo de reprodução e a facilidade de disseminação das boas práticas desse peixe ajude a alavancar cada vez mais a produção. Já o camarão, que tem como principal espécie produtora no país o Liptopeneus vanamei, ele nesse período ele apresentou um decrescimento de 16%. É óbvio que isso não é decorrente da reprodução, e sim olhando mais de perto a produção nacional, isso se deve ao surgimento de doenças. Então, com o surgimento da doença, como foi o caso, o ataque da mancha branca, o sistema de produção empregado, eles tiveram que migrar do sistema semi-intensivo, que era principalmente produzido no Nordeste, para o sistema extensivo, para que as produções não pudessem sofrer tanto com a doença. Então, para que os produtores continuassem atuando no processo, para continuassem atuando na produção nacional, dentro da produção nacional, eles tiveram que regredir no processo, tiveram que fazer uma regressão do sistema de produção, saindo do sistema semi-intensivo para o sistema extensivo. E isso significa também que houve uma redução de densidade de estocagem do animal. Essa redução facilitou com que ocorresse a queda da produção nacional, ou seja, tanto a doença quanto a redução da densidade favoreceram esse resultado negativo da produção brasileira.
Então, dentro dos peixes, as principais espécies produzidas são a tilápia e o tambaqui. E então, aqui, antes de iniciar o entendimento sobre o processo de reprodução dessas espécies, ou seja, do peixe e do tambaqui, é importante a gente ter em mente qual que é a diferença entre espécie exótica e espécie invasora. Segundo a Convenção sobre Biodiversidade Biológica, espécie exótica é aquela que está fora da sua área de distribuição normal ou natural. E nesse caso, ela não quer dizer que seja uma espécie invasora. Para se tornar uma espécie invasora, ela tem que apresentar-se como uma ameaça às espécies locais. E isso é representado pela sua reprodução descontrolada. É interessante observar que a espécie invasora ela traz o desequilíbrio ao ecossistema local. E esse desequilíbrio não afeta só a espécie, mas indiretamente também pode afetar a população, por exemplo, alterando o hábito alimentar. Além disso, a espécie local ela pode ter influência econômica. Então, a espécie invasora ela tanto vai representar uma ameaça à espécie nativa, ela tanto vai representar uma ameaça ao ecossistema, como indiretamente ou diretamente ela pode representar uma ameaça também à economia local. Então, aqui, voltando aos peixes, e nesse caso eu vou falar um pouquinho sobre os peixes reofílicos, e nessa questão de peixes reofílicos, o principal representante é o tambaqui. A gente tem que a influência da reprodução desses peixes tá nos fatores exógenos, no caso nas estações do ano, em situação de estresse, como é o caso da piracema, e como fator biológico, esse peixe é um peixe que apresenta desova total e não apresenta cuidado parental. Então, esse é um peixe que ele reproduz, obviamente, de forma natural e de forma induzida. E de forma induzida, a gente tem que entender que vai ter que ter conhecimento sobre os principais hormônios utilizados e como esse hormônio é utilizado na reprodução desses animais. É importante também salientar que a situação de estresse para peixes reofílicos ela implica no start do início da reprodução. Então, mais especificamente, a gente vai falar das influências dos fatores exógenos. Então, a gente tem o fotoperíodo, ou seja, o período compreendido de luz e o período de luz e noite, a temperatura da água e a simulação de chuva. Então, durante a indução, a gente tem que ter conhecimento sobre esses fatores. Qual que é a principal faixa de temperatura, qual o período de horas de iluminação e a simulação de chuva. É óbvio que esses fatores, para um produtor comum, trabalhar com essas espécies tornaria a reprodução delas um processo caro. Então, se o processo de indução dependesse somente dos fatores exógenos, como foi dito, fotoperíodo, temperatura e simulação de chuva, se tornaria um processo caro. E, de certa forma, os processos exógenos, os processos por controle hormonal exógeno, eles trouxeram um, uma redução dos custos. Então, nesse caso, você pode usar o extrato da hipófise do frango, a gonatotrofina corônica humana, os hormônios liberadores de gonatotrofina e hormônios antagônicos à dopamina. Esses são hormônios exógenos podem atuar no processo de reprodução dos animais, mas
não só esses hormônios, não só os hormônios devem ser utilizados na reprodução. É importante também conhecer as características dos reprodutores, já que dependendo da espécie, ela tem um peso inicial para iniciar o processo reprodutivo, um método de administração dos hormônios e a característica das espécies, ou seja, característica de desova. Qual que é por exemplo, né? Qual que é o tipo de desova que esse peixe utiliza? Qual que é o tipo de desova que esse peixe pratica? Se é desova total, se é desova parcelada. Então, é importante conhecer qual que é o tipo de hormônio que é mais eficiente, mas também é importante conhecer as características de cada espécie, para entender qual que é o período em que ela inicia a reprodução. É óbvio que você pode utilizar também esses fatores de forma conjunta, ou seja, fotoperíodo com utilização de hormônio, fotoperíodo e temperatura com utilização de hormônio, fotoperíodo, temperatura e simulação de chuva com hormônio. De certa forma, eles tendem a atuar de forma complementar, né, com a aplicação do hormônio, mas a aplicação por hormônio por si só, ela já tem um efeito bastante eficiente no processo reprodutivo dos animais. Então, para entender um pouquinho sobre. Então, para mostrar para vocês um pouco sobre a biologia reprodutiva dos animais, dos peixes, eu trouxe essa espécie que mostra os estágios do desenvolvimento gonadal de uma fêmea. Então, a figura A, ela mostra o estágio de ovário imaturo. A figura B mostra o estágio de ovário em maturação. A figura C mostra um estágio onde o ovário já está maduro e pronto para iniciar o processo de reprodução. E o estágio D é o estágio em que o animal já desovou. É importante destacar que, no geral, esses são os principais estágios do processo de reprodução. Mas alguns autores incluem também durante esse processo o repouso, que é o período em que o animal tem para se recuperar após o processo de reprodução. Segundo o Guia de Reprodução Induzida de Peixes Reofílicos, a gente pode reduzir o processo de indução hormonal às seguintes etapas. A primeira etapa seria a seleção dos reprodutores, depois a sedação dos animais, a biometria, as práticas com hormônio, a indução hormonal e a desova propriamente dita. A seleção dos reprodutores ela exige um conhecimento prévio dos animais, ou seja, sobre as suas principais características quando elas estão dentro do processo reprodutivo. E nesse sentido, a gente pode elencar como principais características das espécies, por exemplo, na fêmea, o ventre mais abaloado, que nesse caso significa que ele está um pouco mais inchado, e o poro genital está mais avermelhado. Já para o macho, a característica que mais chama a atenção é que uma simples massagem na região abdominal do animal já possibilita a liberação dos gametas no ambiente. Após a seleção dos reprodutores, a gente vai entrar no processo de sedação deles. E a anestesia, ela tem estágios diferentes, mas o estágio que a gente quer que o animal seja induzido é o estágio de anestesia cirúrgica, que
nesse estágio, ele tem como parâmetros o mínimo movimento opercular e a ausência dos movimentos natatórios. E já após a sedação, o próximo estágio é a biometria. Nesse caso, a gente vai estabelecer dentro do lote de produtor, dentro do lote dos reprodutores, as principais, aliás, o peso e o comprimento desses animais, ou seja, o peso médio e o comprimento médio desses animais. O próximo passo, pós-biometria, é as práticas com hormônio, e o principal hormônio utilizado na indução hormonal é o extrato de hipófise de carpa. E cada espécie tem a sua exigência de concentração. Nesse caso, o hormônio ele é aplicado em função do peso do animal. E após a prática com hormônio, ou seja, após a preparação do hormônio, a gente vai entrar na indução propriamente dita do animal. E a indução ela está muito ligada em peixes reofílicos ao grau hora. E nesse sentido, entender o que é grau hora é importante. Então, grau hora é o tempo que os peixes levarão para desovar em função da temperatura. Então, por exemplo, como traz no livro do Guia de Reprodução de Peixes Reofílicos, se você pegar o lambari, que tem entre 180 e 220 graus-horas para reproduzir, se você pegar esses valores e dividir por 25, ou seja, pegar 180 e dividir por 25, que é a temperatura, 220 e dividir por 25 a temperatura, você vai chegar que, em média, esse peixe vai demorar, após as características de reprodução dos peixes ceofílicos, a gente vai entrar na tilápia, né? Então, a tilápia apresenta como característica reprodução o ano todo, desova parcelada, e não há necessidade para esse peixe de indução hormonal, e é um peixe que apresenta um alto grau de cuidado parental. E nesse sentido, sobre as características reprodutivas desse animal, a gente também tem que observar que há peculiaridades na reprodução do animal. Então, primeiro, como todo processo de reprodução, você começa com a seleção dos reprodutores. O processo de reprodução ele exige uma proporção entre machos e fêmeas, que nesse caso vai ser em média de 3 fêmeas para cada macho. E como coleta, você pode coletar os ovos ou as larvas. Nesse caso, os ovos eles vão se encontrar na região da boca do animal, vão estar incubados na boca do animal, e das larvas você pode fazer a coleta de nuvens, que eu vou mostrar mais para frente. Após a reprodução, que ela vai acontecer de forma natural, o animal deve entrar em processo de repouso, porque a reprodução em si ela tem uma alta exigência energética para a tilápia. Então, após a reprodução, a gente vai começar a parte de alevinagem, que é a aquisição por parte dos produtores que vão trabalhar na engorda. Então, a gente vai transformar os animais em animais viáveis para a produção. Então, a, a, a levinagem mais conhecida e mais fácil de ser realizada começa pela tilápia. E nesse caso, a levinagem começa com a coleta dos ovos, que pode ser inicialmente que a coleta dos ovos ocorre na boca dos animais, que são retirados. Os animais vão estar em apas, e esses apas vão ser de tamanho padrão, óbvio, para que você possa ter um planejamento produtivo. Então, além do APAS,
do APA, você também pode utilizar na reprodução, para a indução da reprodução de tilápias também, viveiro escavado, viveiro de concreto, e os APAs propriamente dito. Mas é importante que você tenha qualquer que seja desses sistemas, seja em APA, seja em viveiro, seja em viveiro de alvenaria, você tem que ter padrão, que vai ajudar você a ter um planejamento da sua produção e entender o quão distante você está dos valores que você desejaria alcançar. Então, voltando para a reprodução ou para a coleta de ovos, então a coleta de ovos acontece na boca do animal, que aí vai levar para estruturas como que são as incubadoras. Então, a incubadora, os ovos vão ficar até o animal consumir todo o vitelo. Então, quando ele tiver capacidade natatória, ele vai sair das incubadoras naturalmente. E das incubadoras, eles vão ser colocados no APA para se transformar em alevinho. Mas há também o processo de coleta de nuvem. Então, os técnicos irão passar uma rede de arrasto ao redor do viveiro e coletar as nuvens de, de peixe. E aí vai iniciar o segundo. Bom, antes de entender um pouco sobre como ocorre a reversão sexual nos animais, é importante também entender os mecanismos os mecanismos natural para que seja definido o sexo do animal. Então, existem dois mecanismos básicos para isso. Existe o sexo genético e o sexo fisiológico. O sexo genético é aquele que é definido na por ocasião da fecundação, enquanto que o sexo fisiológico ele ocorre de forma mais tardia e ele depende de células germinativas primordiais. Então, no início, quando o animal ele está no processo, quando ele é um embrião, ele tem células precursoras que tanto podem ser é, ovários, podem definir os ovários, como podem definir o testículo. Essas células que atuam, que causam, que tem, tem essa dupla função, ela é conhecida como totipotente. Então, em um determinado momento em que muda de espécie para espécie, ocorre uma liberação de um sinal, e esse sinal pode ser de características pode vir de um conjunto de genes ou apenas de um gene, em que esse sinal define qual 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 sexo o animal vai desenvolver. Então, basicamente, é, é através dessa definição de sexo genético e sexo fisiológico que a gente começa a entender como que ocorre a reversão sexual. Então, o sexo genético e o sexo fisiológico, eles acontecem em momentos diferentes. O sexo genético no momento da fecundação e o sexo fisiológico a partir do sinal que pode vir de um gene ou de um conjunto de genes. Então, entre a fecundação e o desenvolvimento do sexo fisiológico, há um intervalo. E é nesse intervalo em que a gente vai atuar com os hormônios ou com hormônio ou com a inversão por temperatura, por exemplo. Então, para realizar a reversão sexual, dois métodos têm grande eficiência. O primeiro, como eu já tinha falado, é a temperatura e o segundo é o hormônio. A temperatura é necessário para a realização da reversão sexual por meio da temperatura, é necessário você conhecer qual que é a faixa ideal do animal. Então, para a tilápia, a faixa ideal para realizar a reversão sexual seria de 32 graus. O hormônio mais utilizado, o hormônio andrógeno nesse caso, mais utilizado para fazer a reversão sexual em tilápia é o 17-alfa-metiltestosterona. É interessante saber que esse hormônio ele é hidrofóbico e nesse sentido, quando você for fazer a sua solução de estoque, é necessário utilizar álcool. A concentração
que você deve utilizar do hormônio é de 60 miligramas por quilo de ração e ela deve ser dada por um período médio de 21 a 28 dias. Com isso você vai conseguir ter provavelmente uma boa taxa de reversão sexual para os animais. Aqui falando um pouquinho sobre temperatura, a, a pesquisa realizada por Borges e outros autores para a produção de monossexo de tilápia, ele utilizou a temperatura. Então, no primeiro experimento, ele viu que a 27 graus ou a 35 graus, é, ele teve no primeiro a 27 graus 62% de machos e a 35 graus 72%. Já no segundo experimento, onde ele avaliou a exposição à temperatura, à mesma temperatura, mas em períodos diferentes, ele observou que a 35 graus, durante 7 dias, ele tinha um resultado de 75% do lote revestido para macho. E já quando submetido a 35 graus durante 14 dias, a eficiência desse processo caiu para 69%. E à medida que os animais foram expostos a períodos mais prolongados à temperatura de 35 graus, a eficiência, a eficiência da reversão por meio da temperatura foi diminuindo. É interessante observar que esse trabalho ele ainda não tinha definido a faixa ótima de temperatura para fazer a reversão sexual. Então, possivelmente, Zanoni e Leal, eles utilizando faixas diferentes para fazer a reversão sexual, a diferenciação sexual, eles definiram da seguinte forma, que à medida que você vai aumentando a temperatura, ou seja, à medida que a temperatura passou de 28 para 30, para 32 e 34, e o grupo controle, que nesse caso é o grupo que foi induzido à reversão sexual com a utilização de hormônio, ele identificou que a 32 graus Celsius era a faixa que mais se aproximava do resultado alcançado pelo grupo controle. Então, a 32 graus Celsius, ele teve uma média de reversão sexual de 95%. Já a 34 graus, ele teve uma média de reversão sexual dos alevinos abaixo de 95%, enquanto que a média do controle era acima de 95%. E quando ele olhou a relação entre a temperatura e a porcentagem do indivíduo revestido, ele observou que é uma taxa de regressão crescente com característica exponencial. Ou seja, essa faixa, essa equação justifica que 94% do 94% da reversão sexual é explicada pelo tempo e pela temperatura. O tempo de exposição e, aliás, não pelo tempo, mas pela a temperatura da reversão. Ou seja, à medida que foi aumentando a temperatura, a eficiência da reversão sexual foi aumentando. Então, é importante destacar que todos os métodos eles trazem vantagens e desvantagens. Então, quando você está aplicando um método de temperatura, você tem como vantagem agregar valor ao seu produto, você trabalhar num sistema sustentável, onde os seus colaboradores não irão fazer manipulação do hormônio e, consequentemente, não vai haver resíduo de hormônio no ambiente
e você vai estar trabalhando nos tipos de sistema que é considerado ambientalmente amigável. O que vai influenciar no valor, o que é isso que vai influenciar no valor, o que é isso que vai influenciar no preço do valor agregado do seu produto. Já com desvantagem, a gente tem que a gente tem como conhecimento multidisciplinar, ou seja, você vai ter que ter profissionais que vão estar em constante atualização, e isso obviamente vai demandar um maior custo, além de demandar maior custo na capacitação dos funcionários. Você também vai ter que ter a aquisição de materiais e equipamentos de ponta, alta exigência sobre os parâmetros, você vai ter que ter um controle sobre os parâmetros, e você, para iniciar esse tipo de produção, é necessário você ter uma grande escala de produção. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a reversão sexual dos alevinos, utilizando hormônio, onde você pode utilizar grandes estruturas, a reversão sexual por meio de temperatura, você não vai utilizar tanta, tanta estrutura. Ou seja, você não vai ter, por exemplo, como utilizar viveiros para a produção. Então, a produção vai ter que ganhar em larga escala para que você consiga produzir. Em relação à indução por hormônio, como eu havia dito anteriormente, o hormônio mais utilizado é o metil, é o 17-alfa-metiltestosterona. E nesse caso, a, é importante a gente visualizar justamente aquelas questões que já foram anteriormente elucidadas, que é a questão do sexo genético e sexo fisiológico, que é justamente nesse estágio em que você vai atuar com a indução por meio desse hormônio. Então, é necessário também conhecer a adequação entre dose e tipo de hormônio. O hormônio é influenciado, aliás, a eficiência do hormônio é influenciada por fatores como idade de lava e o tamanho da lava. O hormônio ele é hidrofóbico. Como ele é hidrofóbico, ele necessita ser diluído em álcool. Então, a solução estoque vai ser uma concentração de 6 miligramas do hormônio, que nesse caso vai ser o 17-alfa-metiltestosterona, diluído em 1 litro de álcool. E para cada quilo de ração, você vai utilizar 10 ml da solução estoque diluída em 1 litro de água. O que isso vai dar mais ou menos 60 miligramas do hormônio por quilo de ração. Ou seja, a concentração final utilizada na ração para reversão sexual é de 60 miligramas por litro por quilo de ração. Isso você vai utilizar durante. Isso você vai fazer durante de 21 a 28 dias. Então, esse processo vai ser, vai ser realizado dessa forma. Mas há outras formas de você utilizar a dosagem de hormônio. E a outra forma seria por imersão de banhos, aliás, por meio de banhos e imersões de hormônio. Tá? Então, o trabalho realizado por Dias e Neto, ele utilizou banhos de imersão com 1 miligrama do hormônio, 3 miligramas e 6 miligramas do hormônio. Então, no caso da taxa de reversão, no percentual de machos revestidos, não houve diferença entre os tratamentos. Não houve diferença entre a sobrevivência, mas houve diferença entre os tratamentos para ganho de peso e comprimento. E nesse caso, os maiores pesos foram alcançados quando você aumentou, quando se aumenta a dosagem do hormônio para 6 miligramas. Então, a diferença nesse caso foi que
no caso de 6 miligramas, apresentou o maior peso e o maior crescimento. Ou seja, estatisticamente, o tratamento T3, que foi o de 6 miligramas do hormônio, foi o que apresentou os melhores resultados. A hibridização é um processo natural que ocorre de forma espontânea na natureza. A importância da hibridização na natureza, ela acontece como uma forma de evolução dos organismos, porque possibilita o aparecimento de novos genótipos que podem estabelecer novas linhagens de peixes, mas, por exemplo, de peixes, né, aliás, mas em relação a isso, antes de falar das definições de interespecífica e intergênica, é importante também conhecer a definição do que é espécie, né? Existem várias definições sobre o que é uma espécie, mas também há uma definição voltada só para a reprodução. E espécie tem como definição população ou um grupo de organismos que tem potencial para procriar entre si e produzir descendentes viáveis e férteis. Então, esse é um conceito vinculado à reprodução. Então, em vista disso, a gente pode separar a hibridização da seguinte forma: interespecífica é quando ocorre com a mesma espécie, mas que apresenta variabilidade diferente. Interespecífica espécies diferentes. E intergenérica é quando acontece a hibridização com gêneros diferentes. Tá? Então, no Brasil, as espécies, o tambacu e a tambatinga, são espécies que apresentam representação dentro da produção nacional. Então, a hibridização também é responsável, de certa forma, pela produção brasileira, pelo ganho da produção brasileira. Apesar de que a hibridização ela ocorre com várias espécies, mas apenas algumas têm destaque. Aqui a gente também tem o híbrido ponto e vírgula, que é a união do caixara com o pintado e o pintado amazônico, ou o pintado da Amazônia, que é o caixara da Amazônia com o jundiá da Amazônia. Então esses são os principais híbridos produzidos. É lógico que há outros, mas esses são os que têm maiores destaques na aquicultura atualmente. Então, a gente tem como principal característica que é interesse para o produtor ou pro índices ou técnicos que são almejados pelos técnicos, por exemplo, maior resistência a baixas temperaturas, rusticidade e rápido crescimento, maior eficiência na filtração de plâncton, manejo reprodutivo e taxa de crescimento, se apresentar como um animal onívoro. Então, essas são as características que os animais adquirem quando você faz um processo de hibridização. Mas há também, como todo processo, vantagens e desvantagens. Como vantagens, a produção de organismos apresenta os melhores resultados zootécnicos. No geral, os seus descendentes são estéreis, ou seja, por ser estéreo, significa que parte da energia que seria utilizado para empregada no processo de reprodução vai ser utilizado para o crescimento do animal. E quando você utiliza o processo de hibridização, como foi dito anteriormente, você também vai ter um ganho de biodiversidade. Mas, como desvantagem, você pode ter também, além de prole estéreo, você também pode ter alguns híbridos férteis que podem competir por alimento e espaço quando fugirem do ambiente de controle que eles estavam. Então, é necessário que o ambiente onde você vai fazer o processo de hibridização seja controlado e que ele não tenha contato com o ambiente externo. Porque
Como foi dito, o animal vai competir por espaço e alimento com, com, com a espécie nativa. Além disso, se ele foge para o ambiente natural, se ele foge para o ambiente externo, aliás, você vai ter dificuldade de identificação de um híbrido com a espécie nativa. Isso vai gerar introrregressão da espécie, que é um processo que nesse caso vai gerar impacto sobre a biodiversidade dos animais, a biodiversidade genética dos animais. O próximo assunto que vai ser abordado vai ser sobre a manipulação cromossômica. E nesse caso, a gente está tratando sobre o esquema de produção de monossexo por meio da haploidia, triploidia, que pode ser pura ou híbrida, ou da poliploidia. O principal objetivo desse tipo de método é o controle da reprodução e o ganho nos índices zootécnicos no melhor ganho de resistência das espécies a doenças, por exemplo. A, a base da poliploidia, que vai se estender para a triploidia, é a fecundação. E logo após a fecundação vai haver um tratamento para que ocorra o aparecimento do que você deseja e que vai englobar também a utilização de métodos que são chamados de choque, e esses choques podem acontecer em momentos diferentes. Então, a primeira coisa que tem que haver entendimento é que após a fecundação, ou seja, após a fertilização do ovócito pelo espermatozoide, o fenômeno de triploidia vai acontecer com a retenção do corpúsculo polar por meio de um choque, que pode ser térmico ou um choque de pressão. O que vai definir qual dos métodos vão ser utilizados é o custo. No geral, a utilização do choque térmico é bem mais em conta do que o choque de pressão. E a e a e o e a e o choque térmico ele pode ser utilizado com o maior número de é, ovócitos fecundados, enquanto que o choque de pressão você utiliza uma quantidade menor e o processo ele é considerado um pouco menos eficiente do que o choque térmico. Já o processo nesse caso, o processo com choque térmico, onde vai ocorrer a retenção do ciclo corpúsculo polar, vai dar origem ao triploide, e o tetraploide ele vai acontecer quando a célula estiver realizando a clivagem do embrião. E aí você vai atuar com o choque térmico, ou seja, após a clivagem, vai ser impedida a primeira divisão de clivagem do embrião por choque térmico, e aí você vai ter a formação das células tetraploide. É, é interessante, é interessante observar que o surgimento seja do triploide ou seja do tetraploide não vai necessariamente criar indivíduos com grande diferença do seu ancestral. E isso vai criar dificuldade para a diferenciação dos animais. Mas como vantagem dessa técnica, você tem que, em média, eles crescem mais rápido do que a espécie diploide normal, ou seja, crescem mais rápido do que o seu descendente. Aliás, do que seu ancestral e não seu descendente. Então, a técnica apresenta como vantagem maior crescimento, maior ganho de peso e produz indivíduos estéreis, mas apresenta como desvantagem a mão de obra tem que ser especializada e isso aumenta os custos. O custo para a implantação
da mão de obra e dos equipamentos utilizados nesse processo também são caros, e o processo de diferenciação de uma espécie nativa ou da espécie ancestral, da espécie triploide, tetraploide ou poliploide, por meio de diferenciação do núcleo do eritrócito. Então, esse processo de identificação torna a exigência por maiores controles, maiores cuidados e controle quando for realizar esse tipo de processo, porque ele pode causar danos à fauna e, e levar à extinção da espécie nativa. Os camarões, assim como nos peixes, os camarões eles também têm que passar por uma pré-seleção. Nesse caso, machos e fêmeas maiores serão os que serão os utilizados para realizar a reprodução. Então, no geral, as fêmeas são maiores do que o macho. Isso acontece porque as fêmeas demandam por maior, por maior quantidade de nutriente para repassar na forma de vitelo para os animais. Então, de forma geral, a reprodução ela é um processo que está vinculado também com o crescimento do animal. E nesse caso, que a gente pode entender crescimento como o processo de muda. Então, a reprodução ela é um evento que acontece de forma antagônica à muda. Os dois processos dificilmente vão acontecer ao mesmo tempo porque os dois demandam um gasto energético muito alto. Então, basicamente, a gente tem que entender o que é que está envolvido dentro no processo reprodutivo, né, do camarão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a glândulas envolvidas no processo de reprodução são encontradas no pedúnculo ocular do animal. Então, a primeira glândula que a gente tem que observar é o órgão X, que é responsável por excretar o hormônio inibidor gonadal e o hormônio inibidor da muda. E junto com a glândula do seio, elas formam um complexo glândula-órgão X glandular. Então, esse é o primeiro mecanismo que a gente tem que ter em mente, que é o complexo glandular órgão X glândula são responsáveis pelo hormônio inibidor gonadal e o hormônio inibidor da muda. O próximo item que a gente tem que prestar atenção é o órgão Y, que o órgão Y produz o hormônio da muda e o hormônio estimulador das gônadas. Como que ocorre? Como que ocorre? Então, o que a gente tem que observar, como eu havia dito, é que dentro do processo de regulação hormonal, essas glândulas, seja o órgão X ou seja o órgão Y, eles vão atuar de forma antagônica. Então, olhando de uma perspectiva geral, a gente tem que ocorre fases diferentes para o animal. Existe a pós-muda, existe a intermuda, existe a pré-muda e existe a muda e a pós-muda novamente. O que ocorre é que no processo natural a concentração do hormônio inibidor da muda e o hormônio inibidor gonadal quando estiver em alta, o hormônio estimulador da gônada e o hormônio da muda vão estar em baixa. O principal método para fazer a reprodução em laboratório é a ablação. E a ablação significa a retirada de um dos pedúnculos oculares. Então isso vai levar o animal a um estado de desequilíbrio hormonal. Então, com esse desequilíbrio hormonal, o que acontece é que a concentração
o hormônio inibidor da muda e o inibidor gonadal, eles vão estar em baixa, enquanto que o estimulador gonadal e o hormônio da muda vão estar sempre em alta. Isso significa que o animal irá reproduzir de forma constante. E é importante salientar que não é necessário hablar os dois olhos dos animais. Apenas um dos pedúnculos já mostra que os resultados podem ocorrer de forma eficiente. É interessante observar também que a alimentação também tem também um ponto importante para os reprodutores, já que a alimentação dos animais muda quando ele entra em processo de reprodução. Então, não só a regulação hormonal, não só a indução hormonal por meio de ablação, mas a ação conjunta com a alimentação é importante para induzir o animal a reproduzir. De forma geral, o que eu espero ter passado é uma visão dos métodos que são utilizados. É lógico que existem outros métodos para fazer reprodução e induzir o animal a um estado de reprodução, existem outros hormônios, existem formas diferentes de obter outros alevinos monossexos, como por exemplo a produção de supermachos, mas no geral essas são as principais formas de obter as principais formas de reprodução e de adquirir de fazer a levinagem para dar ao produtor um produto padronizado. Então, obrigado. Até mais.